Boa noite, amigos. Hoje é uma noite especial para todos nós. Estamos aqui no Vovô Nestor e podemos pensar como uma estação do amor. Uma estação por onde nós pretendemos embarcar em um trem, em um expresso, que vai nos levar para 2000 anos atrás. Uma época em que Jesus se faz presente. Todos nós, envolvidos com essa energia do amor do Natal, vamos retornar àquela época que Jesus nasce entre nós. Raramente pensamos sobre as condições que o Mestre escolhe para encarnar neste planeta. Era uma época de muitas incertezas. Os corações e as mentes estavam amarguradas. Roma dominava Israel. A Palestina era escravizada por Roma. E Roma esmagava a alma sobranceira de Israel. E aquele povo estava em silêncio, porque a boca dos profetas também estava silenciosa nos penetrais do infinito. Há séculos não se manifestavam, enquanto as legiões guerreiras erguiam a figura de César às culminâncias divinas. César, o divino. E em nome de César, a dor distendia suas redes e reunia suas vítimas, que estavam totalmente em desespero. Essa era a situação no momento em que Jesus está por nascer. E ao mesmo tempo lutavam entre si os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus, os publicanos, todos eles disputando prerrogativas que não mereciam. E as intrigas se movimentavam nas altas cortes do Sinédrio, envolvendo Caifás, Anás, Pilatos, que se engalfinhavam pela governança infeliz a soldo dos interesses subalternos de cada um deles. Tal era a situação. A Judéia era todo um deserto de sentimentos. Não havia amor, não havia fraternidade, não havia perdão, não havia o amor ao próximo. O que predominava era a vaidade, a prepotência, a usurpação, o desmando. Tinham instalado as suas moradias naquele povo sofrido. E foi nesse lugar, assinalado por essas dores, por esse sofrimento, que nasceu Jesus. Era uma noite de um céu de turquesa salpicado de estrelas, estrelas brilhantes, e aquela terra seca, árida, estava sendo visitada por ventos brandos e frios. E Jesus chega nesse campo de batalha, nasce para assinalar a era nova, para dividir a história. Um recanto de dor, um recanto de extrema angústia. E essa noite que Jesus nasce, ela se torna um dia de eterna beleza. E o choro que caracterizou a entrada do ar nos pulmões de Jesus, assim como nós também choramos quando nascemos, Jesus foi o primeiro choro dele. Jesus chorou muitas vezes depois. E esse choro se torna uma música que ele vai transformar nas nossas almas em uma incomparável sinfonia logo depois, durante a sua pregação. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. Jesus se torna o mais notável ser da história da humanidade. É esse homem, é essa criança, então, que nós homenageamos hoje. Era um mundo de violências e de crimes.
de guerras contínuas, de agressões. E esse mundo conheceu, naquele momento em que ele nasce, conhece a não violência, conhece o amor, como nunca antes tinha acontecido. É o pacificador de todas as vidas por todos os tempos. Ele desce dos astros para se tornar a ponte de ligação nossa com Deus. E todos aqueles que naquele momento desejam a felicidade, todos aqueles que naquela ocasião procuram o amor, a fraternidade, a justiça, vai encontrar resposta no Sermão da Montanha, que mais tarde ele apresentaria para nós como criaturas ainda descrentes de um Deus maior e único. O mundo encontrava-se conturbado pelo poder mentiroso, pela falácia dos dominadores, pelas ambições desmedidas, pelas conquistas arbitrárias, e predominava o luxo, predominava a ostentação em algumas partes da humanidade, enquanto outros, nos porões do abandono, desfaleciam, olhando, assustados, o tufão devorador das legiões romanas. Os circos, as fogueiras, as cruzes proliferavam, todos assustados, temerosos, sem esperanças. Israel estava sim submetida ao jugo dessas legiões ferozes, e Roma mostrava sua força não dando condições de libertação a eles. Esse sonho de liberdade era remoto. Jesus nasce numa época em que predominava a ignorância, em forma de sombra individual, vide Caifás, vide Pilatos, e também em forma coletiva, César, representando o poder de Roma. Como ocorre nos dias de hoje, nós também temos a nossa época de ignorância, mas já em menor escala. E esse mestre, que hoje nós veneramos, surge para rasgar, para separar o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e pela integração dos postulados soberanos do amor. Esse é o mestre, esse é o homem que se apresenta para nos trazer o conhecimento do reino de Deus. Foi incompreendido, foi assediado, foi perseguido perversamente, mas jamais se deixou atemorizar, jamais se desviou dos seus objetivos para aquele que ele se comprometeu em nos trazer. Jesus mostra para nós, naquele momento, o reino de Deus. E ele mostra que essas fronteiras tão restritas começam a se ampliar para aqueles que têm sede de justiça, para aqueles que estão esfomeados de paz, para aqueles que estão carentes de amor e para aqueles que desejam o progresso como espírito que eram e somos. E Jesus nunca foi ultrapassado nesse ensinamento. Ele jamais se permitiu a sentir as tentações do mundo terreno. Ele dizia claramente: este não é o meu mundo. Este mundo não me pertence. E ele vai diminuir a sua própria grandeza, misturando-se ao povo, se destacando pelas suas grandiosas atribuições com um grande espírito que é, mostrando a todos o seu exemplo perfeito de identificação entre o Pai e ele. O equilíbrio perfeito. E Jesus é a harmonia que cativa e arrebata multidões até hoje. Nós já fomos adversários do Mestre no passado. E hoje ele nos arrebata cheios de amor. Nos colocamos à disposição desse Mestre.
porque ele não impediu o próprio holocausto, ele não impediu o próprio sacrifício. Ele sabia o que teria que passar, ele não impediu as suas aflições, ele não impediu, porque nós precisávamos nos elevar espiritual e moralmente, tendo-o como exemplo de desprendimento, de abnegação para aqueles que o quisessem seguir. E se nós queremos seguir esse mestre de amor, temos que ter desprendimento, temos que ter coragem, temos que ter amor em nossos corações, trabalhando para que jamais a humanidade volte a viver dias como aqueles, em que ele esteve com as criaturas, sofreu com elas, as amou, as ajudou, as entendeu, e ao mesmo tempo que tomava exemplos da natureza nas suas maravilhosas parábolas, que ensinava e ensinam até hoje. Jesus cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. Eis o Mestre. Eis o Mestre nesse momento, e ainda hoje a sua voz alcança os nossos ouvidos. Todos nós que desejamos, que aspiramos pelos ideais de beleza, de felicidade, todos nós que queremos melhores dias, nós temos que prosseguir na tarefa, na nossa autossuperação, ambicionando a amplitude de espíritos que somos. Essa lição que o Mestre nos traz, nesse momento em que ele aparece, é uma aragem abençoada que vai varrendo o mundo e vai modificando a psicosfera e vai nos modificando. Essa aragem penetra sutilmente em nós. Por mais que tentamos resistir, por mais que tentamos violentá-la, pouco a pouco ela nos domina, ela nos envolve. E a voz de Jesus que se levantou naquela época e perdura até hoje, para derrubar, para arruinar, para destruir o crime, a insensatez, a indiferença, a relação dos fortes com os mais fracos. Jesus vai nos ensinando que aqueles que são fracos, que são egoístas, que são hipócritas, ainda dominam até hoje, mas aparentemente. Esse domínio é apenas aparente, não podemos nos impressionar com os mesmos, porque se entendermos a real tarefa desse amor que se fez presente, nós vamos olhá-lo misturado aos mutilados do corpo e da alma. Nós vamos olhá-lo, Jesus erguendo-os do pó em que se asfixiavam. Jesus conduzindo-os na direção da glória estelar. Quantos o acompanharam? Quantos deixaram tudo para trás para seguir uma nova experiência? Demonstrando a nós, naquela época, e a eles, que a vida física é experiência transitória, que os valores reais são os que pertencem ao espírito imortal. Utilizou-se do seu conhecimento da natureza, nos ensinou a felicidade, nos ensinou o desapego, nos ensinou o amor ao próximo, nos ensinou que há um Pai que nos ama, cantou a esperança aos ouvidos que estavam angustiados, proporcionou saúde temporária a todos que o procuraram, alimentou com a certeza da plenitude, quando nós vencêssemos as etapas da regeneração, do resgate que todos nós, seres humanos, nos impomos como processo de evolução. Atendeu a dor de todos os matizes, defendeu os pobres, defendeu os oprimidos, os esfomeados, os sedentos de justiça. Tudo o que ele pregou das bem-aventuranças, ele fez. Ele ofereceu a nós os preciosos recursos da paz. Esse é o Mestre que hoje nós vamos louvar, nós vamos cantar. Mas, naquela época, ele foi acusado, abandonado e marchou para o seu testemunho da cruz, elegendo o silêncio, a submissão à vontade de Deus, para nos ensinar, pelo exemplo, a resignação e a misericórdia
tem que ser também para com os maus e os perversos que o chicoteavam, que o colocaram uma coroa de espinho e que o crucificaram. O silêncio de Jesus era uma prece por eles, confirmando a indiferença que ele tem pelos valores do mundo físico. Esse mestre que nós nos propomos a seguir permanece até hoje como o triunfador que não foi conquistado, que prossegue alentando os padecentes, convocando todos nós para a transformação moral, para melhor, para a conquista do imperecível tesouro do amor, do perdão, da caridade e da paz. Esse tesouro é que nos acompanha e o Mestre nos ensina isso. Pede para que não nos apeguemos às coisas do mundo. Permanecer até hoje, deixar que Jesus fale novamente na acústica do nosso coração e aos escaninhos da nossa mente, repetindo o poema imortal das bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos traz, nesse momento, um relato de um espírito que encontra Jesus no dia do seu nascimento. Vou contar essa história para vocês, desse espírito que fica sabendo que Jesus nasceu. E ele começa a contar a história dessa forma. Como descrever aquele momento? Tão sublimes energias, bênçãos jorravam do céu cristalino. Nascera o amor em forma de carne. Esse mundo teria salvação, enfim. Esse espírito pensa. Tão inebriado eu estava, com tantas venturas, que esqueci-me completamente de quem eu era, quem eu fora, e apenas vislumbrava quem eu seria. Breves momentos em que toda a minha existência se descortinou a meus olhos, envergonhei-me de mim mesmo. Sórdidos sentimentos me alimentaram até aquele instante. O lamento do espírito por todo o mal que já tinha feito. Eu não era digno de estar a tão poucos passos do amor encarnado. Voltei-me sobre mim mesmo e fugi. Ser tão abjeto como eu só poderia habitar em escuras cavernas, profundezas marítimas, ou no final do mundo, aonde isso fosse. E assim, desesperado, ele diz, eu corri, e não sei se corri dias, se eu corri meses ou anos. O tempo não importava, apenas o meu arrependimento, a dor e a minha revolta. Mas dessa vez, a minha revolta era contra as minhas atitudes e os meus pensamentos. Eu não atinava de que maneira alguma como poderia consertar tanto ódio e tantas atitudes más. Cansado, ele parou. Tinha corrido tanto, que ao mesmo lugar voltou. E ao voltar, passado aquele desespero inicial, ele diz, joguei-me ao chão e tentei concatenar as minhas ideias. Ao longe, uma multidão seguia um homem de cabelos longos e uma túnica alva. Novamente, fui tomado por estranha curiosidade, ele nos conta. Aproximei-me, era Jesus, já homem. Eu o tinha visto nascer, cercado de outros homens desconhecidos, numa conversação alegre e festiva. Aproximei-me, ele sentiu a minha presença e olhou-me nos olhos. Seus olhos sorriram para mim. Novamente o arrependimento, a dor da culpa, energizavam minhas pernas para fugir. Ele disse, em meu pensamento, fica. Paralisei, dobrei meus joelhos e caí por terra. Seus discípulos nada entenderam, quando amparando o nada, ele levantou-me. Só Jesus estava vendo aquele espírito. Tão profundo aqueles olhos, eu me rendi. Deixei-me levar pela onda de luz que o acompanhava. Eu estava irremediavelmente preso àquele olhar, àquele amor. É o relato de um espírito que depois desse momento
Já no nascimento do Mestre, foi tomado pelo amor do mesmo. Séculos, milênios de maldade, de crueldade, de perversidade por terra, rendido, pronto para servir o Mestre. Recordar de Jesus nesse Natal, nos aproximarmos dele, analisando como nos encontramos, como aquele Espírito fez, como eu me encontro ao ver o Mestre, de que forma devemos estar moralmente, nos conscientizando do que já fizemos, do quanto ainda podemos e devemos fazer em favor de nós, do nosso próximo, do nosso lar, do nosso trabalho, na rua, na casa espírita, na humanidade. Render-se ao Mestre. É importante compreender que o Natal é a presença constante do amor e do bem na atualidade de todos os tempos, como disse a nossa irmã na introdução da sua prece. Esse amor e esse bem são representados por Jesus. Sempre compreender que não devemos esquecer que a evocação do nascimento do excelente Filho de Deus entre nós, criaturas humanas, é um convite para nós permitirmos que ele renasça no nosso íntimo. Se ele estiver desaparecido das nossas emoções, ou prosseguir vivo e atuante em nossos sentimentos, convidados à construção da solidariedade, do dever e da fraternidade. Que todos nós deve vigorar, que vagueamos nesse planeta. Todos os seres sencientes que vagueiam nesse planeta precisam sentir esse vigor desse amor. Animais, vegetais, nós encarnados, espíritos do Senhor. Sentir a presença desse amor que está o tempo todo ao nosso redor. Sentir que Jesus escolheu um refúgio simples, humilde, para viver entre nós, homens, semeando alegrias incomparáveis. Nasce agora em nosso coração, como a informar-nos que todo dia é Natal, todos os dias é Natal, para aquele que o ama, para aquele que deseja se transformar em uma carta viva, para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. Não se iludam, irmãos. Há muitas criaturas desatentas e sofredoras do mundo que desconhecem esse amor, que nós já conhecemos, e temos que ser cartas vivas, procurando e disseminando esse amor a quem quer que se apareça em nossa frente. Compreender a prece de um espírito amigo, que começa da seguinte forma: Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a misericórdia de ter chegado até nós. Pai, bendito é o seu nome, por permitir que Jesus, o Filho maior, nascesse para nos ensinar o amor entre os homens. Agradecemos por não nos abandonar. Perdidos em nossos pecados, perdidos em nossas dores, agradecemos por nos permitir a renovação e o renascimento. Pai, somente a Ti agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus, o nosso Mestre de luz, pois é Ele que nasceu para que tivéssemos a paz e a esperança. Antes do Mestre não havia isso. E esse Espírito continua. Sabemos, Pai, que a nossa coroa é de espinhos, mas tem a sua mão aveludada e o seu imenso carinho sobre nós. Sabemos que as nossas lágrimas não contêm o sangue. Sabemos que a dor que sentimos é porque fugimos de Ti. Pai, Te agradecemos por permitir que Jesus abrisse o caminho e nos mostrasse que a maior dor Ele carregou, e a sua coroa de espinhos não tinha mãos de imenso carinho. Eram mãos cruéis, perversas, e as suas lágrimas eram de sangue. No Horto das Oliveiras, Jesus chora sangue. Sua dor era pura, porque não era sua, mas sim a nossa. Pai, lhe agradecemos por permitir que o governador das estrelas descesse e se fizesse homem, para que não tivéssemos medo de correr para Ti. Pai, não temos palavras para descrever a nossa gratidão
diante do teu imenso amor em favor de nós. Só podemos seguir a estrela de Belém, olhando o Mestre no universo do infinito, a sorrir para nós. Pai, te agradecemos, porque sabemos que Jesus veio para este mundo para dar testemunha da verdade. E ele nos disse que aquele que pertence à verdade e escuta a sua voz, espanta as sombras, ilumina a ignorância, liberta os sofrimentos, liberta através da chave única que é o Mestre para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. Compreender que Jesus nasceu para instalar o reino de amor e convidou-nos: vem hoje trabalhar na minha vinha. Nós somos convidados a trabalhar na vinha do Mestre. Ele não estabeleceu condições para nós, não determinou prioridades, mas foi taxativo quando enunciou: vem hoje. Hoje, não mais tarde. Porque o veículo do tempo, na sua incessante movimentação, altera as condições, altera as circunstâncias, priorizando aqueles que aceitaram o convite e passaram a agir. Nós estamos sendo convidados hoje para aceitar esse convite, para passar a agir. Em nome desse Mestre, não deixar essa oportunidade seguir sem que nós acompanhamos. Devemos prosseguir no desempenho dos nossos compromissos para com a vida. Temos compromissos com a vida e não podemos temer nunca, porque o processo de evolução do mundo avança por meio dos nossos ideais, que nós investimos na nossa própria existência em favor de nós mesmos. Pessoalmente, Jesus nos apresenta a boa nova, investindo amor e trabalho para que nós, criaturas, pudéssemos avaliar a qualidade sublime da sua proposta. O nascimento do Mestre não se resume a esse Natal que conhecemos. O nascimento do Mestre, quando olhamos as luzes pelas cidades, precisamos nos perguntar se o nosso coração também está tão iluminado quanto. Se a nossa aura, se o nosso campo energético brilha tão ou mais intensamente. Compreender que as luzes que nós proclamamos no nosso exterior não são nada diante da luz que carregamos dentro de nós. E esse Mestre que nos ensina a brilhar não encontrou compreensão e nem amizade quando aqui esteve. Em toda parte ele enfrentou a impiedade, a malquerença, embora seja o amor e a luz. Ele espalhou a compaixão e a misericórdia, socorreu sem cessar, sempre otimista e gentil. Foi repudiado, foi perseguido, mas não se deixou enfraquecer na luta ou ceder o mínimo no objetivo que ele se propôs. Somos capazes de fazer isso? Estamos em provas e expiações para nos tornarmos dignos desse Mestre, de acompanhar essa jornada, mas hoje com menos dor, com menos provas dolorosas da crucificação, provas dolorosas do Coliseu de sermos jogados às feras. Não temos mais isso. As únicas provas que temos somos nós mesmos. Jesus foi assassinado, mas não foi vencido. Abriu espaço para um mundo melhor, que é esse que nós vivemos. Abriu espaço para a felicidade que nós desfrutamos. Nós que aqui estamos, já sentimos a mensagem desse Mestre. Nós já a ouvimos, nós já a colocamos em nosso coração. Não podemos nos deter. Não podemos ficar parados. Nós temos que cantar, aleluia, hosana nas alturas, nesse dia em que a luz do Mestre brilha em todo o nosso planeta, independente de credo ou de religião, tanto para os bons quanto para os maus. Aproveitar este momento importante e nos deixar penetrar por essa luz, para que a nossa aprendizagem seja valiosa, para que nós possamos vivenciar a alegria
para que nós tenhamos a oportunidade de nos libertarmos das nossas aflições, seguindo o exemplo desse mestre, perseverando no idealismo do amor. Nós que já amamos, vamos dar as mãos, é unirmos os nossos corações para celebrarmos o Natal do Mestre, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar as paisagens da aflição, brindando esperança, socorro e paz. A Casa Espírita Vovô Nestor faz isso, brinda esperança, socorro e paz. A Casa Vovô Nestor é um Natal perene, todos os dias é Natal nesta casa, todos os dias ela brilha, todos os dias Jesus nasce nesta casa. E neste Natal, vamos permitir que esse amor desse mestre irrigue o nosso coração e possamos verter na direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra, o mesmo amor que Jesus já colocou em nós. Quando assim o fizermos, nós vamos querer fazer mais. O trabalho se multiplica, novas frentes se abrem, mas é importante porque essas frentes que se abrem é o renascer de Jesus em nossas almas. Precisamos agasalhá-lo para que ele siga em nós, para que ele siga conosco por todos os dias da nossa vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Perdoar 70 vezes 7. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Somos pacificadores, portanto somos filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Um hino maravilhoso ao amor. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A carta viva do amor nas bem-aventuranças. Nós somos homens e mulheres que caminhamos pelas estradas, ansiando e recebendo o caminho, compartilhando do pão, compartilhando e se satisfazendo, principalmente a nossa alma, que carrega o deserto de Deus e a esperança da evolução. Aos mansos e pacíficos, a terra. Aos simples, enxergar a Deus. Aos que choram, ser consolados. Os que têm fome e sede de justiça, amparados. Amor a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Expulsar os demônios, ressuscitar os mortos em nome do Mestre. Amorosamente ele nos diz para não termos medo, para não angustiarmos os nossos corações. Ele deseja que nós caminhemos sozinhos, porque ele precisava ir para nos preparar outras moradas. E no silêncio do horto, já aguardando a guarda romana, trazida pelo nosso irmão Judas o Redimido, para ser preso e condenado, na mais amarga das aflições, ele pede ao Pai que afaste o cálice da amargura, mas que não seja feita a sua vontade, e sim a do Pai maior. E assim foi entregue a ele o cálice de amarguras, mas ao mesmo tempo em que Moisés e Elias lhe entregavam o cálice, enxugavam as suas lágrimas, mostrando que nós também, quando temos as nossas lágrimas de amargura, existem anjos que enxugam o nosso pranto. Eis o amor que o Mestre nos ensina. E caminhando para a nossa pequena palestra, temos que compreender que nós nascemos e renascemos
e tentamos aprender, e nós estamos no raiar do ano de 2020. E cá estamos a chorar. Mas o nosso choro hoje é um choro de alívio, porque já abraçamos e colocamos em nosso coração esse mestre de amor. E mais uma vez falaremos desse mestre do passado que nasceu para ensinar. Mas ele é mais do que o Rabboni de Maria. Ele é o nosso governador. Ele é mais que o nosso irmão maior, que nos mostra cada dia a face de Deus. Não nos mostra o céu, não nos mostra o universo, mas a face do próximo, que ao nosso lado está a clamar, e ele nos diz: aí está a face do Pai. Ouçamos essa voz, a dizer-nos que a cada um, que ao pequenino que nós socorremos, a ele mesmo estamos fazendo, e permitindo que ele nasça em júbilo sobre nós. Que possamos crer, não porque estamos vendo a ferida nossa e do nosso próximo, não porque precisamos pensar como Tomé: mestre, mostre-me as suas feridas. Não por isso. Jesus diz: feliz Tomé aqueles que não verão e crerão. E por isso que o Espírito da Verdade nos diz sempre: eis-me aqui. Onde houver um ou mais em meu nome, eu lá estarei. Amigos, compreendemos porque os anjos cantaram e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor a Jesus, por sua honra, por sua glória. Feliz Natal a todos, boa noite a todos. Que esse mestre brilhando esteja agora sentado ao nosso lado. E essa doce presença que desce suavemente sobre nós as energias do mais alto, permitindo que as nossas vibrações unidas possam levantar os caminhos, aqueles que estão caídos pelo caminho, aqueles que estão esquecidos, encarnados e desencarnados. Que as legiões, sob o comando desse governador, percorram esses caminhos esquecidos e levantem do pó esses irmãos. Que eles possam passar pelos portais infinitos de luz, se dirigindo ao Mestre, que ama a todos, que perdoa a todos e continua dizendo: vinde a mim, vós que sofreis. Porque eu sou uno com o Pai e eu me vou para construir outras moradas, mas eu vos amo. E por vos muito amar, eu peço ao Pai que também não os destrua. Que o mal deve desaparecer, mas aquele que peca, aquele que é o perdido, deve se regenerar. Na lei do amor, no nascimento do Cristo. Feliz Natal a todos, boa noite. Que as bênçãos que aqui descem nesse momento estejam envolvendo todos nós. Obrigado e até a próxima oportunidade. Agora é com a minha amiga. Se estivesse o nosso coração, ali estaria o nosso tesouro, ou aonde estivesse o tesouro, estaria o nosso coração. Precisamos doar todos esses tesouros que estão em nossos corações para os nossos irmãos que aqui não se encontram, encarnados e desencarnados. Então, quando eu começar a vibração, pense em tudo que há de melhor, tudo que conseguiu carregar o ano todo de amor, de paz, de alegria, de felicidade, de perdão, de serenidade, de tranquilidade. Além desses tesouros que são os ouros, como Jesus o recebeu dos magos ao nascer, ouro, mirra e incenso, nós vamos doar para o nosso coração, para todos os nossos irmãos que estão
necessitando. Porque quando sairmos daqui, vamos confraternizar com os nossos familiares, porque já temos um mérito de confraternizar com os nossos familiares. Mas muitos não vêm. Nós já temos o merecimento e o mérito de compreender e aceitar Jesus. Muitos não vêm. Muitos ouvem o nome de Jesus, mas não sabem para que Jesus veio, para que Jesus nasceu. E nós sabemos que Ele veio para nos ensinar que a morte do corpo físico não existe, só existe a vida perene, tanto no mundo material como no mundo espiritual. É isso que confraternizamos. Isto é a ressurreição, isto é a Páscoa, isto é a vida. Porque não se chega à Páscoa e à vida sem o nascimento de Jesus. Possamos então fechar os nossos olhos e voltar a nossa mente ao nosso coração, ao nosso tesouro. Mestre amado Jesus, Tu que nasceste há mais de 2000 anos na terra para nos ensinar que o amor é o caminho que leva ao Pai. Mas como peregrinos da vida, nos ensinaste na parábola do samaritano que devemos socorrer, que devemos amparar, que devemos sanar feridas, matar a fome, estender a mão ao irmão. Nesta noite de Natal, que vibramos por Ti, Senhor, que as nossas vibrações revertam sobre as nossas cabeças em forma de luz para distribuir aos nossos irmãos. A terra festeja o Teu nascimento, há cordões de luzes em todas as cidades. O pinheiro de Natal, os presentes, a mesa farta, é a ceia, é o amigo, é o irmão, é o abraço, é a alegria, é o brinde. Mas também há nos recantos escuros das ruas, irmãos em sofrimento. Não tenho pão, não tenho amor, não tenho a esperança. Colhem um fruto amargo de vossas escolhas. Mas Tu nos ensinaste que deveríamos ser generosos e distribuir do melhor que tiver. Que possamos enviar ao irmão que sofre, que não tem o pão, o maná do céu, aquele que sacia o corpo, que sacia o espírito e que traz a esperança de luz pelo renascer fulgurante, acalentado por seus olhos e pelo Teu sorriso de amor. Que possamos levar a paz aos irmãos em guerra, que os canhões possam calar-se para olhar as estrelas e pensar em Ti, ó Mestre de luz. E em todas as trincheiras, em todos os quartéis generais da terra encarnada e desencarnada, que o anjo do amor possa distribuir a paz perene, a paz e a luz. Que possamos, Senhor,
visitar os hospitais, as penitenciárias, os lares pobres e os famintos do Brasil e do mundo, distribuindo do teu presente de amor, que é a vida que renasce a cada instante, que o nosso coração compartilhe deste amor, compartilhe daquilo que temos, para que esses nossos irmãos sintam as nossas mãos, sintam o nosso amor, sintam a sua paz e o seu nascer. Que o seu perfume, Mestre, possa ser distribuída por toda a terra. Que nenhuma porta fique sem a sua voz. Que nenhum recanto fique sem o seu jasmim. E que possamos, ainda vibrando, ajudar a acolher os nossos irmãos desencarnados que sofrem, levando às estações de repouso, que eles possam também ouvir os amigos espirituais cantando Hosana, porque tu nasceste no coração dos homens. No silêncio da noite, como naquele dia na manjedoura, possamos doar o nosso tesouro mais caro, que é a vida, que é o fluido vital para todos. E ao despertar do teu nascimento, posso olhar a cada um como irmão. Não importa onde mora, nem qual religião. Que possamos, Mestre, ser todos seus irmãos. E sendo irmão, que a tua fraternidade se faça presente em nós, em cada ato de nossa vida, para que, Senhor, possamos verdadeiramente ser chamados de seus discípulos e que possamos fazer em todos os lugares o Natal de amor. Que Jesus nos abençoe. Hoje e sempre.